Olá pessoal, tudo bem? Espero que o barulho de fora não esteja incomodando vocês, porque eu tenho ótimos vizinhos. Hoje eu trouxe um vídeo aula pra vocês dessa regatinha, bem bonitinha. E eu também irei fazer o vídeo aula do top que tá embaixo, tá? Bem simples, eu coloquei um dourado pra dar um detalhe, encanto, tá? Porque eu achei bem bonito o dourado. Mas hoje eu vou fazer essa regatinha, ó, que dá pra vocês usarem pra prender aqui em cima e também igual tá o top embaixo, sabe? Prendendo aqui. Eu deixei as duas opções porque é mais um modelo que a gente pode usar, né, gente? Então a videoaula vai ser dessa regata. O meu tamanho é um tamanho M, G. Eu quis ela bem justinha assim, sabe? Porque eu sei que ela vai ser depois quando a gente lavar, né? Então ficou assim. Eu espero que vocês gostem do videoaula. Hoje eu vou postar o videoaula da blusinha, tá? Mas depois eu vou postar também do top e outros modelos também que dá pra usar com esse top, mas inicialmente é a blusa. E o que mais? Utilizei Fiwane, um rolo de Fiwane deu pra fazer a blusinha e o top, tá, gente? Top dentro, ó, também é com Fiwane. E o meu tamanho é grande, digamos assim. Então, para quem vai fazer um tamanho P ou M, um rolo de Anne dá tranquilamente, tá, gente? Usei o fio encanto, mas esse é assunto para outra aula. O assunto dessa aula é a regatinha, que ficou bem simples. Eu fiz ela toda em ponto alto duplo, bem basicona. Na aula eu explico mais ou menos aí como vocês vão fazer questão de tamanho, dimensão, aumento, tranquilamente, tá? O que mais? Eu acho que é só isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo aula. Eu quero começar a fazer essa introdução assim, porque eu tô fazendo roupa pra mim, pra poder gravar vídeo aula pra vocês, porque me deu vontade de virar a chave e fazer roupa ao invés de fazer tapete. E é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo aula e qualquer coisa, deixa seu joinha, se tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu sempre vou responder vocês. Se não for inscrito nesse canal, se inscrevam, que eu vou ficar muito feliz de ter mais pessoas aqui. Se conhecer alguém que trabalha com crochê, compartilhe, isso aqui dá para fazer para vocês próprias ou para vender. É bem econômico, um rolo de Fiwane tá aí 20, 25 reais, vamos colocar assim. Você vai gastar só um rolo para fazer o top e a blusa, então dá para vender um preço bem, dá para ter uma margem de lucro muito boa, visto assim, depende de cada região, enfim. E sobre o preço eu não gosto de falar valor, porque cada um coloca o seu preço no seu produto, no seu trabalho, na sua hora trabalhada, e isso é uma coisa muito particular, eu não gosto de ficar dando preço no trabalho dos outros, tudo bem? Mas o nosso vídeo aula de hoje vai ser essa regata, o próximo vídeo vai ser do top que tá por baixo, já deixei tudo gravado para vocês, então se você está vendo na primeira semana do vídeo dessa regatinha, na próxima vai ter o top, confia. Bom pessoal, vamos para o nosso vídeo aula, né? Eu deixei aqui a blusa que eu já fiz, né, para mostrar para vocês. Não tem muito, é bem simples, né, só um retângulo, né, todo em ponto alto duplo, e eu coloquei essas duas alcinhas aqui, bem simples, né, para só um detalhe mesmo. O propósito desse vídeo aula é ser o mais básico possível para que possa, né, atender a todo o público, tanto pessoas que estão iniciando ou pessoas que já fazem crochê há muito tempo, né, como eu já comentei com vocês. Essa aqui eu fiz para mim, não encomenda, então eu pensei em uma coisa e eu fiz. Então para gravar o vídeo aula para vocês, eu vou fazer com outra cor. Eu vou usar esse tom de azul. É Fiwane também, tá? E eu vou fazer apenas uma amostra com vocês, um pouco menor, porque eu não tenho encomenda dela, não tirei foto ainda também, não fiz nada, não tenho nenhuma divulgação. E eu vou fazer uma amostrinha com vocês, porque não tem necessidade de eu fazer outra. Porque essa aqui eu fiz de teste, fiz receita bonitinha, errei. Assim, até que não foi tão complicado, foi relativamente fácil, tá? Não teve muito segredo. Só o começo ali que é um pouco mais complicado. Aí, eu queria comentar com vocês, porque assim, eu queria ela um pouco mais vazada, acabou que não atendeu assim, o tanto que eu queria. Aqui, vocês podem ver, eu fiz com o Fiwane e eu fiz com uma correntinha de separação e um ponto alto duplo. Depois eu percebi que eu poderia ter feito com duas correntinhas de separação e um ponto alto duplo. Então, assim, se vocês às vezes quiserem ela, até mostrar assim, né, por baixo, né? Se vocês quiserem ela um pouco mais vazada, talvez a opção pode ser
ou uma agulha maior, né? Mas aí eu acho que altera um pouco o caimento dela. Ou faça 2 correntinhas de separação ao invés de só uma, como eu fiz. Mas isso aí são coisas que a gente vai falando durante o vídeo. E eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos como que eu fiz. Eu tenho esse Fiwane no azul, né? Que eu fiz um biquíni, enfim, não vem ao caso. Mas eu tenho esse Fiwane aqui e eu vou utilizar a agulha de 2,5 milímetros. O recomendado para o Fiwane, no fio único, né, é a agulha de 1,75. Então, assim, normalmente eu não trabalho com Fiwane no fio único. Mas, todo dia tem a sua primeira vez, né? E eu, como vou trabalhar com uma agulha de 2,5, eu confesso que eu demorei um pouco para conseguir fazer ali a peça, porque eu não tenho o costume de trabalhar com fio tão fino. Então demorou um pouco mais do que eu esperava para conseguir fazer a peça inteira, por conta de usar o fio único. Mas, se vocês quiserem fazer com outro fio, com outro tipo de agulha, não tem problema, porque a gente vai trabalhar com medidas, então vocês podem adaptar aí para o que vocês tiverem na casa de vocês, sem nenhum problema, tá bom? Então, para essa aula, para essa blusa, Fiwane, cabo único, agulha de crochê de 2,5 milímetros e o que a gente sempre costuma usar, né? Uma tesoura para cortar aí os finais dos fios, né? Mas assim, bem básico, gente, não tem muito segredo, o propósito é esse, sabe? Não tem muita coisa, né? E tem uma fita métrica, né, pra gente medir o comprimento. Eu tenho várias fitas métricas, não vou mentir. Essa de rodinha que eu mais gosto, não sei porquê, ela é como se fosse uma automática. É isso. E tem outras aqui também. Vamos para as medidas. Eu anotei aqui, né, vou descer vocês, para que vocês possam ver melhor. E nós iremos precisar de um retângulo, nesse sentido. Eu quis a minha blusa mais slim, digamos assim, né? Não quis ela quadrada. Então eu fiz um retângulo, ela ficou muito maior na altura do que no comprimento. Porque pelo vídeo vocês conseguem ver que ela ficou bem justinha e não para de ficar desfocando. Talvez agora eu tenha conseguido. É isso. Aí aqui eu deixei algumas... o que nós iremos precisar é o comprimento do busto. Eu gosto de trabalhar... Eu sempre coloco que as minhas peças são bem personalizadas, porque eu sempre peço medida de cliente ou a minha medida. Então, a minha medida é um M, quase um G. Porque eu tenho o busto muito largo, só que a minha cintura é muito fina. Então... eu preciso de adaptações para as roupas, porque o G vai ficar grande e o M vai ficar pequeno. Então eu gosto de trabalhar sempre personalizando, digamos assim, porque aí a gente tem uma liberdade de ter um encaixe um pouco melhor. Essa blusa que eu fiz ficou um pouco mais justinha, porque eu fiz em cima da medida. O meu busto eu fiquei com um total de 90 centímetros. O meu. Então eu fiquei aqui num M. Mas na minha peça eu fiz um total de 100 centímetros. Eu aumentei 10 centímetros a mais, porque eu queria ela um pouco mais larguinha, porque no vídeo ela tá um pouco justinha ainda, porque ela ainda não cedeu. E eu não fiz como que eu vou falar? Eu esqueci agora. Esqueci totalmente a palavra. Não vou lembrar no decorrer do vídeo, mas assim, a gente pode fazer aquela técnica pra gente já deixar a peça, né, no tamanho que ela vai ceder quando você utilizar ela a primeira vez, lavar a primeira vez, enfim. Então eu fiz a minha com 100 centímetros, que é 10 centímetros a mais do meu busto, porque eu sei que ela vai ceder um pouco mais e mais pra frente ela vai ficar um pouco mais larguinha, que é o que eu quero. Mas aqui eu deixei alguns comprimentos do busto, lembrando que o busto, gente, imagina que isso aqui é o seio da sua cliente, ok? Então o busto é quando você mede a circunferência da sua cliente, no caso em cima do peito, tá? Então o desejado, o esperado pelo padrão de medidas, né, já definido, é que o P seja entre 80 e 90 centímetros de busto, o M de 91 a 97 centímetros, o G de 97 a 104 centímetros e o GG de 101 a 109 centímetros. Aqui. Então, se vocês já tiverem um tamanho aí que vocês precisam fazer, a média é mais ou menos esse tamanho. Visto que o crochê cede, eu iria sempre no mínimo. Se eu vou fazer P, eu coloco ali 80 centímetros,
91, 97 e 101. E depois que a cliente usar a peça e lavar, ela vai ceder e vai aumentar um pouquinho mais. Ainda recomendo que você meça, se vai fazer para você, meça em você mesmo, para ficar bem certinho. Se for na cliente, cara, pede para ela medir o busto assim, ó, medir ali ao redor e tá tudo, fique mais fácil. E a altura dela, né, que é o comprimento aqui, e eu deixei a critério de vocês, para vocês medirem aí o tamanho que vocês, né, acha útil, que vocês vão precisar, porque o meu eu fui fazendo em mim mesma e fui medindo, porque eu queria o tamanho que eu queria. Então passou ali do busto para baixo, eu fui até um pouco abaixo do umbigo, então assim, vai de cada um aí a altura que vocês querem, tá bom? Esses são os detalhes da peça que eu tenho para vocês hoje e vamos começar a fazer a nossa amostrinha. Aproveitar que não tem cachorro latindo, hoje tá um sossego e amém, né, gente? Tem aqui o meu fio, tem um café também, tá, gente? Pega um cafezinho aí, vocês ficam em casa, tá? Fica à vontade. A agulha de 2,5, lembrando que pode utilizar o fio que vocês quiserem e a agulha que vocês quiserem, só faça na medida que vocês queiram, tá? Eu vou medir aqui a minha, mas eu acho que ela ficou com 42, acho não, ela ficou, deixa eu subir aqui. De largura, a minha ficou com 42. Então, o total ficou 84 centímetros, tá, gente? Então, o total, 42, a circunferência dela total ficou com 85. Agora que eu lembrei, 85. Então, assim, ela ficou bem coladinha, porque eu queria um pouco... porque eu sei que ela vai ceder daqui uns dias, na hora que eu usar e lavar ela, então eu deixei ela mais colada, porque eu não quero ela tão larga depois. É coisa de, né? Começar nessa peça com um nozinho corrediço. Passo aqui o dedo. Fica tipo uma letra E. Essa perninha fica por cima, tá bom? Dá uma seguradinha aqui. Insere a agulha, puxa o fio e tá feito o nosso nozinho. Não precisa fazer nada muito apertado não, tá, gente? E aí vocês vão fazer a quantidade de correntinhas que vocês precisam para atingir o tamanho do busto total, tá? Lembra que quando você mede o busto de uma pessoa, é a circunferência inteira, que deu 90 centímetros, você precisa de 90 centímetros de correntinha. Ou se você vai fazer ela 10 centímetros menor, porque ela vai ceder, então você faz 80 centímetros de correntinha. Porque depois a gente vai unir isso aqui, tá bom? Então eu vou fazer uma quantidade aqui só para mostrar para vocês, pra gente fazer junto aqui, né? E vocês aí na casa de vocês façam o tamanho que vocês precisam, tá? Na circunferência de vocês. Eu espero que tenha ficado, assim, de certa forma bem explicado, gente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários aí embaixo, que eu sempre oriento, eu sempre respondo. Porque às vezes a gente pensa uma coisa e acaba falando outra, né? Mas, assim, eu espero que todo mundo que teve acesso ao vídeo consiga entender. Mas qualquer dúvida pode comentar. Pronto, eu fiz uma quantidade de correntinhas aqui que eu não sei o quanto. E eu vou voltar de frente aqui, para não ficar do avesso. Tá vendo? Então eu vou vir e vou fechar bem aqui, ó, nessa primeira correntinha que nós fizemos, com um ponto baixíssimo. Então eu entro, puxo o meu fio e faço um baixíssimo. Não se preocupe que vai ficar assim, porque depois nós iremos dar voltinhas com ponto baixo e nós iremos usar esse fio aqui, tá? Então eu entrei aqui com um ponto baixíssimo e eu vou subir 4 correntes. 3 equivale a um ponto alto e um ponto de separação. Essa primeira volta eu fiz com ponto alto normal, só ponto alto, porque como é essa primeira, normalmente a gente tem assim, um pouco mais de dificuldade de começar essa primeira volta, né? Porque o início do trabalho é sempre um pouquinho mais difícil. Então eu fiz ela inteira de ponto alto, mas a blusa vai ser feita com ponto alto duplo. Então, se você não tem problema com isso, pode começar ela com ponto alto duplo inicial. Eu comecei com ponto alto porque acho que por conta do fio fino
e o fio mais fino, né? E essa primeira carreira é sempre assim um pouco mais lenta, eu fiz em ponto alto. Aí é opcional porque não vai mudar nada na estética da blusa, não vai influenciar nada no caimento e nada. Então isso aí é opcional, tá, gente? Então aqui eu fiz 4 correntinhas, 3 equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação. Eu vou laçar o fio e eu vou pular essa primeira correntinha de base e vou na próxima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo uma de base e entro na próxima e faço outro ponto alto. E a volta inteira vai ser isso, gente. Uma correntinha, laço o fio, pula uma de base e entra na próxima, faz um ponto alto. Ok? Eu vou fazer toda a minha volta aqui e volto com vocês pra gente fechar aqui e começar a próxima volta. Gente, fiz a minha super amostra. Tão miudinho, ó. Ai, ai. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é a quantidade de pontos, tá? Se possível, na hora que vocês fecharem, a quantidade em centímetros de vocês, deixem números pares, porque nós precisamos de números pares para fechar igual. Por acaso, o meu aqui deu certo, eu consegui fechar certinho, mas assim, foi o acaso do destino, tá, gente? Então, se vocês estiverem fazendo, deu 90 centímetros, mas eu fiquei com 91 correntinhas. Faça mais uma correntinha, tá? E fique com 92, que vai ser mais fácil para vocês fecharem no final, tá bom? Eu fiz aqui até o meu último ponto alto. E agora eu vou fazer uma coisinha aqui, que é para ficar mais fácil, para não ficar marcando. Porque normalmente quando a gente vai fazendo carreirinha assim, atende o ponto ir para lateral, né? Nesse caso ele vai continuar indo para lateral, só que fica mais imperceptível. Então, na minha terceira correntinha, que termina o meu ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Opa! Na terceira correntinha terminava o meu ponto alto. Entro, faço um baixíssimo. Venho na próxima correntinha, que era de separação, faço outro baixíssimo, certo? Aqui eu vou voltar dentro, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora eu vou subir 5 correntinhas, que equivalem a um ponto alto duplo e uma correntinha de separação. E agora eu irei trabalhar com um ponto alto duplo dentro das correntinhas de separação que eu fiz. Ponto alto duplo, laça, agulha 2 vezes, venho aqui nesse intervalo, insiro a agulha, puxo, tiro 2 e tiro 2. Faço uma correntinha de separação, laço 2 vezes, entro na próxima correntinha, né? Insiro a agulha, puxo linha, tiro 2 e tiro 2 perninhas. E faço uma correntinha. Então agora a peça inteira vai ser de ponto alto duplo. Eu vou fazer essa volta e volto aqui pra gente fechar essa parte, para fazer mais uma vez com vocês, tá bom? Mas a peça inteira vai ser assim. E no final vamos fechar com baixíssimo, depois caminha para a correntinha do lado com outro baixíssimo, faz um ponto baixo, que aí essa cicatriz aqui normalmente que a gente caminha, ela não vai ficar aparecendo muito, tá bom? Vou fazer toda a minha volta e eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a minha voltinha. E agora eu vou fechar mais uma vez com vocês, para ficar bem explicadinho essa parte. Então tá aqui as minhas correntinhas iniciais. Eu vou entrar aqui na quarta correntinha, que seria, em tese, a cabeça do meu ponto alto duplo. Entrei. Na próxima correntinha, que era de separação, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou entrar aqui, puxar o meu fio, farei um ponto baixo. Fica assim. E eu irei subir 5 correntinhas. E vou continuar, gente, agora eternamente fazendo isso. Ponto alto duplo, uma correntinha de separação e entra no próximo intervalo, na próxima correntinha, né? Livre. E vai ser assim por toda o nosso trabalho. Até vocês chegarem aí a uma altura, né, desejada da peça de vocês, tá, gente? Então, eu vou fazer um pouco mais aqui pra gente finalizar, depois fazer as alcinhas. Enfim, é bem simples, tá, gente? Então é só isso. Então agora vocês vão continuar assim, trabalhando circular até a altura que vocês desejam, tá bom? Espero que vocês continuem fazendo. Eu vou finalizar isso aqui, vou crescer um pouquinho mais para ficar mais fácil para exemplificar para vocês. E eu volto. Então aqui a altura vai depender do gosto, né? E o comprimento da peça que vocês querem, tá bom? Uma parte, né, da amostra, só para mostrar para vocês.
fiz nada muito grande. E supomos que vocês já fizeram o tamanho que vocês desejam, né? E vamos finalizar, né, essa parte. Eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo, né? E agora nós iremos trabalhar com pontos baixos. O que eu tinha comentado com vocês, que normalmente tende, né, a ir para o lado, né? Realmente ele vai para o lado. Só que daquela forma que eu ensinei vocês a fechar com baixíssimo, depois fazer um ponto baixo, fica assim, então assim, fica bem imperceptível, quase não dá pra ver, tá vendo? Onde nós começamos e onde nós terminamos, vai ficando assim. Espero que esteja bom para vocês verem. Aqui foi o meu último ponto, eu fiz um ponto baixíssimo na minha quarta correntinha, e eu vou fazer mais um baixíssimo, do mesmo jeito, aqui no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Isso aqui já é o acabamento da peça, tá, gente? Então eu irei fazer ponto baixo tanto aqui em cima, quanto aqui nessa parte de baixo também. Então é um ponto baixo para cada correntinha. No caso aqui na parte de baixo, nós vamos ter um ponto alto, um ponto baixo aqui nesse ponto alto e um ponto baixo aqui nessa correntinha. Um ponto alto aqui e um ponto alto, né, gente? Oh, meu Deus. Um ponto baixo ao redor da peça inteira. Então é um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo aqui e um ponto baixo na correntinha. E aqui em cima é a mesma coisa, porque os lados eles são iguais, né? Então, da mesma forma que eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui embaixo nesse acabamento de ponto baixo, tá? Então eu fiz aqui um ponto baixo já dentro da correntinha. Eu venho aqui, ó, no ponto alto e faço outro ponto baixo. Na correntinha, ponto baixo, no ponto alto, e vou seguir assim até eu fazer ponto baixo ao redor de toda a peça, tanto na parte de baixo, né, quanto na parte de cima da minha peça. Então eu faço ponto baixo em tudo. Normalmente é sempre muito bom fazer o acabamento das suas peças com ponto baixo, porque ele estrutura melhor um pouco a peça e você vê que parece que fica meio que querendo encurvar, não sei, fica estranho. E o ponto baixo dá essa estrutura e dá um acabamento mais bonito para a peça, né? Então é melhor dar essa volta de ponto baixo nos dois lados, no caso, né? Em cima e embaixo. Então eu vou fazer todos os meus pontos baixos aqui. Vocês podem fazer aqui e depois eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz a minha volta toda aqui, né, em ponto baixo. E fiquei aqui com o meu último ponto baixo. E agora eu já vou finalizar com vocês. Eu cortei o fio, tá, gente? Então eu vou finalizar aqui, eu puxo tudo e vou fazer uma falsa correntinha. Aí eu passo por cima dessa, né, que no caso ela vai ser substituída. Eu vou entrar de frente para trás, trago o meu fio, ajeito e passo esse fio lá para trás, assim. Aí eu viro aqui a peça, entro nesse ponto aqui, vou pegar uma agulha desvinada. Pego essas duas perninhas do ponto baixo, que é essa e essa, né? Então eu pego as duas, pego meu fio e trago aqui para trás. E eu fico com uma falsa correntinha. E depois é só fazer os arremates aí, como vocês costumam fazer, né? Só arrastar o fio para arrematar. E ficou assim. Aí vocês precisam fazer aqui também na parte de baixo. Eu normalmente uso já esse fio aqui. Eu faço um nó corrediço aqui, nesse mesmo fio, e já puxo para fazer um ponto, para continuar fazendo os meus pontos baixos. Na peça de vocês, o que vocês vão fazer? Eu vou mostrar outra para exemplificar onde vocês vão marcar as alças. Aqui na minha peça, eu deixei 11 pontos altos para cá e 11 pontos altos para cá. Ficou uns 10 centímetros mais ou menos dessa parte da alça para cá e dessa parte da alça para cá. Então, aí na de vocês podem fazer a mesma coisa. Qualquer coisa meça no corpo, não tem nenhum problema. Mas é importante que elas fiquem com a mesma quantidade de pontos livres. Essa minha ficou com 11 pontos livres dessa parte da alça para cá. E dessa parte da alça para cá ficou com 11 pontos livres, tá? E como ela não é uma peça que está costurada e fixada, você pode ir ajustando, né? Na hora que você vai usar. Mas é importante que fique a mesma quantidade de pontos, né, sobrando aqui nesse canto, tá?
Então aqui tem 11 pontos livres para cada lado. Deu 10 centímetros, tá? Tinha um 42 no total. Eu tirei 10 centímetros para cada lado e ficou com 20 centímetros aqui no meio, tá, gente? E foi assim. E daí vocês vão pegar a peça de vocês, no caso minha mini peça, né? Aqui. E vão separar iguais, partes iguais para ambos os lados. Aqui eu posso às vezes colocar 3, marco aqui e marco aqui 3. Então elas têm que ficar em lugares com quantidade de pontos livres iguais, tá? Vocês marcam e vão marcar para fazer nossa alça. Pronto, eu marquei aqui, né? Só para vocês terem uma noção, né? Como fica. E não preciso marcar atrás, porque eu deixei as alças soltas, porque é mais fácil para eu regular, né? Porque aí eu posso usar nos 2 modelos que eu mostrei para vocês. Então não marquei atrás. Caso vocês queiram fazer a alça para ser fixa, para ficar marcada atrás, então vocês precisam marcar no mesmo lugar atrás. Aqui ficou bem fácil porque a gente consegue ver que os pontos eles estão perpendiculares uns aos outros. Então a gente tem uma noção que se eu viro a peça, eu conto os 3 pontos livres, no caso o da volta não conta, né? Eu tenho 3 pontos livres, então eu saberia que eu precisaria prender a minha alça atrás aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Tá dando para ver certinho aonde que eu tenho que marcar. Qualquer coisa você pode contar os pontos baixos também, mas eu contaria o ponto alto que é mais fácil para achar. Mas caso você vai fazer igual a mim, com a alça solta, então a gente só vai marcar aqui na frente e é onde nós iremos fazer. Aqui na amostra eu marquei, deve ter dado aqui uns 3 centímetros para cada lado em partes iguais e aqui deve ter dado uns 7 centímetros. Então o ideal é que deixe pelo menos uns 10 centímetros aí em um tamanho normal, né? Não damos a amostra porque não conta. Mas marque só, o ideal é que tipo assim, fique a quantidade de pontos, né, iguais para ambos os lados, tá? Então vamos começar aqui, eu vou tirar só para começar. Vamos prender o nosso fio. Eu tirei da agulha e é assim que eu prendo normalmente, tá? Eu faço um nó corrediço. Eu faço um nozinho e eu prendo direto na peça aqui. Aí eu tiro, eu entro aqui e puxo ele, tá, gente? É assim que eu prendo. Qualquer coisa, vocês podem prender do jeito que vocês quiserem aí, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer correntinhas, tá? Na alça da minha blusa eu fiz 150 correntinhas. Eu vou falar que eu acho que eu dei uma exagerada. Eu podia ter feito ali uma média de 120, 130 correntinhas. Mas no final eu fiquei com 150. Aí vocês podem, às vezes vocês querem medir, não tem problema. Pode fazer a quantidade que vocês precisam, tá? Mas no meu eu fiz 150. Achei um pouco exagerado. Faria 120, 130, tá? Mas aí na casa de vocês podem fazer o quanto vocês precisam. Aqui eu vou fazer correntinhas. E depois eu vou voltar fazendo ponto alto. E aqui não precisa ter quantidade de ponto par, ponto ímpar, nada disso, tá, gente? Fica a critério de vocês. A gente vai fazer aqui agora. Vamos supor que a gente tem aqui, né, o tamanho da nossa alcinha que nós queremos, né, o comprimento que nós queremos. E agora vamos voltar fazendo ponto alto. Laço a agulha, conto 1, 2 e eu entro aqui no terceiro e faço um ponto alto, tá? Tira 2 e tira 2. Se quiser a alça um pouco mais fina, volta fazendo ponto baixo ou ponto baixíssimo, vai ficar bom também. Se quiser ela mais larguinha, eu volto fazendo ponto alto duplo. Se quiser ela intermediária, mediana, eu volto fazendo meio ponto alto. Então assim, isso aqui é totalmente livre e vocês que definam aí a maneira, né, que vocês desejarem, tudo bem? E aqui é só isso, gente. Vamos voltar fazendo ponto alto para fazer esse cordão aqui da alça da nossa blusa, tá bem? Eu vou fazer aqui. Aí depois que vocês finalizarem esse lado, vamos fazer na outra alça a mesma coisa, tá, gente? Prende o fio, sobe a quantidade de correntinhas que vocês acharam que seria o ideal e volta fazendo aí ponto baixo, ponto alto, meio ponto alto. Aí vai dar a espessura que vocês vão querer que a alça de vocês fique, tá bem? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês pra gente já fechar a peça.
Pronto, pessoal, fiz a minha super alça, né? Minha super blusa. E agora vamos finalizar. Eu venho aqui nesse próximo ponto alto, né? E eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Qualquer coisa vocês podem prender também com ponto baixo, não tem nenhum problema, tá? Deixa eu... aqui. Prendi com baixíssimo e ficou assim a minha alça, tá? Daí depois, aqui pode cortar, pode arrematar, tá, gente? Sem nenhum problema. Já tá pronto. E depois eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, com a mesma quantidade de pontos. E é isso, gente. A nossa amostra está aqui. Eu espero ter ajudado vocês, né, de alguma maneira. Espero que tenha ficado simples, mas também muito prático e que seja útil, né? Porque o propósito desses vídeos é poder ajudar quem está aí do outro lado. Eu sei que a gente está nessa época mais de frio agora, mas logo logo o verão começa em vários lugares e essas peças são bem legais para ter na época de verão, porque tem gente que gosta de vestir com bermudinha ou às vezes por cima de biquíni quando sai de praia ou de piscina, enfim, né? Tem uma versatilidade. E até no dia a dia. Eu mesmo vou usar no dia a dia porque eu não vou ter acesso a praias e piscinas por enquanto. Então, assim, é mais pro dia a dia, mas assim, é bem básico, não tem problema nenhum, né? Usar uma regatinha, gente, uma blusa de crochê, pronto. Então, assim, ela tem uma versatilidade muito grande e é isso que a gente busca, né? Eu espero que todos consigam fazer, tentei usar o mínimo de material possível. Como eu disse pra vocês, eu usei um fio Anne, um rolo de fio Anne, né? Pra fazer toda a peça. Lembrando que essa é a regata, tem o top também, que está em outro vídeo, como eu disse pra vocês. Então eu quis separar porque aquele top eu também quero usar para outra peça, né? Então é mais fácil deixar separado as aulas do que fazer tudo em um vídeo aula só. E o de hoje foi essa regatinha, simplesinha, essa blusinha de alcinha, vamos dizer assim, né? E eu espero que vocês tenham gostado, se não for chorar demais, né? Porque eu não gosto de ficar essa choradeira, mas se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, me ajuda muito. E se não é inscrito, se inscreva. Se acha que alguém precisa, vai gostar, compartilha aí, gente. E assim, se precisarem, usem fotos, gente, para divulgar o trabalho de vocês, sabe? Isso aqui é muito simples, pode pegar qualquer foto de internet e publicar em um portfóliozinho de vocês e conseguir mais algumas encomendas ou vendas, ou você para si próprio, né? Espero ter ajudado e até um próximo vídeo. Muito obrigada.